em nome de Jesus. E a igreja diz, você pode aplaudir Jesus novamente, se você sentar. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você pode sentar. Você que está aqui nos acompanhando, onde quer que você esteja, tenho certeza que a palavra do Senhor já está chegando aí onde você está. Servimos ao Deus de perto e ao Deus de longe, e o mesmo ambiente que acontece aqui na nossa igreja tem o poder de acontecer onde você está. Que o Senhor assim seja com você. Você diz amém, irmãos? Irmãos, estamos finalizando hoje, a nossa série de mensagens, Meu Cristo Vive. Quem diz amém por isso? Logo, realmente, foi tudo planejado para acabar hoje, nesse domingo, nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo que nós estamos aqui alegre e feliz com tudo que nosso Deus tem feito, Quem aqui estava desde a primeira mensagem que a gente ministrou aqui sobre a igreja, A primeira palavra que falamos sobre a pedra que foi tirada da porta do túmulo ali de Jesus, e ali falamos sobre propósito de vida. Depois falamos sobre como Pedro, Maria Madalena e João, eles foram impactados ao enxergarem o túmulo vazio, Depois falamos do renovo do Senhor sobre os seus discípulos. Falamos sobre os discípulos que tiveram também a sua fé renovada de Jerusalém em Emaús. Falamos da dúvida de Tomé, que foi ali tirada, e ali ele tem um ânimo para a sua caminhada. E eu ministro em nome de Jesus ânimo para a sua caminhada nessa semana. Ministro o ânimo do Senhor para a sua jornada, dessa semana. Também depois nós ministramos a penúltima palavra, domingo passado, a esperança para mim. Quem estava aqui domingo passado, quando a gente ministrou aquela palavra, a esperança para mim? Aquela palavra também foi marcante. E hoje, no último dia último dia da nossa série de mensagens, nós vamos falar hoje sobre o tema da mensagem é vitoriosos e livres. Quem diz amém por isso? Diga assim: eu sou vitorioso e livre em Cristo Jesus. Ora, se você tem a Jesus, o plano de Deus é esse: que você seja vitorioso, que você seja livre. Vitorioso e livre. Eu quero começar a embasar essa palavra primeiro na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 54. Aqui, para me colocar você a par do contexto, Paulo aqui está falando sobre a volta de Cristo Jesus. Está falando sobre a vitória final sobre a morte e o inferno, que o nosso Senhor, Ele já venceu, é uma questão de tempo. E Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, 54 a 57, ele vai falar assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém por essa palavra? Falando sobre a ressurreição de Jesus. Cara, a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. A morte de Jesus, ela é poderosíssima. O sangue de Jesus derramado na cruz, quando nós falamos, foi a moeda de compra que Deus usou para que nós pudéssemos ser resgatados do império das trevas e pudéssemos habitar no império, no reino das luzes, no reino da luz do Senhor. E a vitória de Jesus na cruz, ela é tão poderosa, que Paulo também vai escrever em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2 em diante. Paulo vai falar assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era o que, irmãos? Contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz.
Olha o poder da vitória de Jesus na cruz do Calvário. A entrega do Cordeiro perfeito. Tudo aquilo que era contra nós, Paulo está dizendo que o Senhor pregou na cruz. E ali, como nós conhecemos a história, Jesus Cristo, ele morre por amor a mim e a você. Ele morre. Sexta-feira ele morre, ele é sepultado. Vai passar a sexta, vai passar o sábado. E no domingo pela manhã, Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, vencendo morte, vencendo o inferno, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A vitória de Jesus, querido, a vitória de Jesus na cruz e sobre a morte, vencendo ali no terceiro dia, ela é a base para que eu e você possamos ter uma vida de vitória, uma vida abençoada. Ora, se o meu Jesus venceu, nós vencemos também pela fé. Então entenda uma coisa: não há nada nesse mundo que possa aprisionar um filho de Deus. Não há nada nesse mundo que possa aprisionar um filho de Deus. Não há dor, não há tristeza, não há angústia, não há nenhum tipo de sentimento negativo que pode vir a aprisionar um filho de Deus. Quem toma posse disso? Quem toma posse dessa palavra? Essa palavra é verdade, irmãos. Essa palavra é verdadeira. Ok, pastor, mas eu entreguei minha vida para Jesus e ainda assim eu sou dominado por uma dor. Quem sabe essa pode ser a sua história. Eu ainda sou dominado por uma dor. Jesus venceu por mim, mas a minha vitória não foi completa. Porque uma dor de rejeição, por exemplo, pode estar imperando no seu coração. Porque uma dor por conta de um trauma de família pode estar imperando no seu coração. Porque tudo aquilo que pode estar na sua vida ainda, drenando as suas forças, drenando a sua alegria, drenando a sua paz, você tem que entender que Jesus venceu. Ora, e se Jesus venceu, eu também sou vencedor com Ele. O sacrifício dele foi para me dar vida eterna. Quem diz amém? Glória a Deus, amém, aleluia, é isso mesmo. Mas foi ainda maior, não fica apenas para o campo da eternidade, não. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus veio para que aquilo que possa estar aprisionando o seu coração, você seja liberto através da palavra dele. Jesus veio para que uma dor, no caso, que possa estar aprisionando o seu coração, você possa ser sarado dessa dor hoje em nome de Jesus. Uma rejeição sarada em nome de Jesus. Um grande problema resolvido em nome de Jesus. Um sentimento que me machuca, você será tratado pelo Senhor em nome de Jesus. Um vício que aprisiona, você será liberto em nome de Jesus. Quem toma posse dessa palavra? Aleluia. Essa palavra nasce de conselhos que eu dei a tantas pessoas nos últimos tempos. Pessoas crentes, pessoas dessa igreja e de outras igrejas, que chegam e abrem o coração: pastor, está difícil, não sei porque acontece isso na minha vida, não sei porque eu não rompi ainda, não sei porque eu ainda não venci, não sei porque um sonho ainda não foi realizado, eu não sei porquê, pastor, e eu sou crente em Cristo Jesus. Amém. Você é crente, mas você ainda pode não estar desfrutando de tudo aquilo que Deus preparou para você. E a palavra hoje, o tema da mensagem é o que? Libertos e livres. Quem diz amém por isso? Livres em Cristo Jesus. Sabe por quê? Vitoriosos e livres. É o tema da mensagem. Vitoriosos e livres. Diga assim: o meu Jesus venceu. Eu também venci. É isso mesmo, irmão. E Jesus venceu na mais terrível circunstância, no mais terrível lugar. Sabe qual foi o lugar mais terrível da vitória de Jesus? Sabe onde ele foi conquistar essa vitória para que eu e você pudéssemos ser livres? No inferno. Jesus foi ao inferno para que eu e você nós possamos ser livres. Jesus foi ao inferno e tirou das mãos de Satanás a chave
da morte e a chave do próprio inferno, como nos diz a palavra do Senhor. A morte física de Jesus, ela nos dá um entendimento de que aquela entrega foi por amor, de que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Quem diz amém por isso? Mas Ele, veja bem, Ele venceu, Ele recebeu dor, enfermidade. Agora, quando Ele vai no inferno, Ele estava nos dando a autoridade dEle para que nós possamos vencer todas essas dores, todas essas circunstâncias adversas, todas essas circunstâncias terríveis. Como assim, pastor? Jesus, mais uma vez, Jesus venceu para que eu e você possamos ser mais do que vencedores na vitória dEle. Ele venceu, Ele abriu o caminho, eu estou caminhando no caminho aberto por Jesus, porque Ele é o vencedor e eu vou vencer com Ele. Esse é o entendimento que você tem que ter hoje, irmão. Esse é o entendimento que a palavra do Senhor está trazendo para você hoje. Lembre dessa afirmação: em Cristo nada nessa vida pode aprisionar você. Quem diz amém por isso? Em Cristo nada nessa vida pode aprisionar você. Deixa eu começar a trazer palavras da Bíblia para embasar essa afirmação. Colossenses 2,14. O texto vai nos dizer assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças no qual nos era prejudicial. Essa palavra é extremamente importante nessa noite para mim e para você. Ordenanças que nos eram que era prejudicial, e removeu-a inteiramente na cruz do Calvário. Irmão, essa palavra aqui, prejudicial, ela é do grego upamentios, que quer dizer oposto, posicionar-se contra, oposto a, contrário, um adversário. Ora, essa palavra nada mais é do que tudo aquilo que Deus tem para você e que muitas vezes você está dando brecha na sua vida para que o inimigo haja. Deus lhe deu alegria, só que seu coração está dominado por tristeza. Isso daqui é o quê? Isso é uma ordenança prejudicial sobre a sua vida. Deus é Deus de paz e lhe deu paz. Só que você tem dito ultimamente que você não tem tido paz na sua vida, porque sempre é uma luta, sempre é uma doença, sempre é uma circunstância material difícil. O Senhor veio e removeu o que era prejudicial. Quem está tomando posse dessa palavra? Tudo aquilo que era prejudicial contra a minha vida e contra a sua vida, o Senhor Jesus removeu. O Senhor Jesus levou na cruz. Tudo que é contrário à vida plena de paz, de alegria, de força, de ânimo, tudo isso daí o Senhor já colocou, já levou na cruz do Calvário e venceu para que nós pudéssemos viver toda essa alegria, ânimo, paz. A minha intenção hoje, nesse domingo de Páscoa, é trazer para a sua vida essa palavra que o Senhor já venceu, e se Ele venceu, nós também vencemos. Se Ele ministrou paz, eu vou desfrutar de paz. Se Ele ministrou alegria, você vai desfrutar de alegria. Se Ele desfrutou de liberdade, você será livre. A minha intenção nessa noite, irmão, é que você saia daqui decidido, focado, tomando posse dessa palavra, que Deus já libertou você em Cristo Jesus. Quem diz amém por isso? Deus já libertou você. A palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Ok, pastor, a palavra foi liberada, mas a verdade é que eu ainda não estou desfrutando disso. E lembre-se, quando eu falo de uma palavra liberada, não quer dizer que a nossa vida vai ser uma vida sem luta. Por favor, não confunda as coisas. Esse não é um evangelho real, um evangelho de uma teologia de prosperidade. Não, meu irmão. A palavra de Deus nos diz que nós enfrentaremos lutas, mas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Entenda bem, uma vitória do Senhor já foi liberada na cruz do Calvário. O Senhor já venceu. Mas pode ser que você ainda esteja passando por dor, luta, provação,
tristezas profundas, pode ser que você ainda está dando espaço para que o inimigo age na sua vida. Ou seja, pode ser que você está dando brecha na sua vida. Eu estou falando para pessoas que pode ser o caso de fazer uma análise de como está a sua vida. Porque você precisa fazer declarações da palavra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você mesmo. Você quer vencer, irmão? Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Faça uma análise na sua vida, se você está vivendo de acordo com a palavra. Se tem brecha, meu irmão, está na hora de fechar essa brecha e expulsar tudo aquilo que não vem do Senhor na sua vida. Tem uma segunda palavra que eu quero que você guarde. A palavra é equibalo. Equibalo na Bíblia quer dizer expulsar. Equibalo na Bíblia quer dizer colocar para fora, de maneira radical. Equibalo, mandar embora, expulsar. Pode ser que na sua casa você não está desfrutando de paz, mas quem sabe na sua casa você está abrindo um portal terrível para que o inimigo haja. Sabe como, irmão? Assistindo o que você não deve assistir, na sala da sua casa, no seu telefone. Aí você depois não sabe porque você não está vivendo em paz com a sua esposa, com seu esposo. Depois você não sabe porque você não está vivendo em paz com seu filho, com sua filha. Sabe o que é isso? Brecha espiritual. Tem coisas que não cabem mais para você, porque você foi liberto do império das trevas. Tem comportamentos que não cabem mais para você, porque você foi liberto do império das trevas. Pode ser que, pastor, como eu estava conversando recentemente com uma pessoa, pastor, na minha vida financeira nada dá certo. Nada dá certo. Aí eu comecei a ouvir o irmão falando, nada dá certo. Eu disse, por que, cara, nada está dando certo na sua vida financeira? O dinheiro acaba antes do final do mês, às vezes não tenho dinheiro para pagar, não sei para onde vai o dinheiro. Eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei para ele, meu filho, você é um dizimista? Sou. Aí eu disse, você é? Sou. Tá bom. Você é um ofertante? Sou. Passei de Senhor, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo na vida desse homem? Me mostra, Senhor. Diz. Aí ele conversando, falando lá, as lamúrias, chorando. Aí eu disse assim, meu filho, me diga uma coisa. Você está apostando, é? Você está pegando o seu dinheiro e você está apostando? Eita, pastor, estou apostando. Eu disse, isso é uma brecha miserável na sua vida financeira. Por isso você não está prosperando. A aposta não vem do Senhor. A aposta é você empregar o seu dinheiro no império das trevas, meu filho. Peça perdão a Deus, se arrependa para a sua vida começar a se endireitar. Não vem do Senhor. Aí ele diz assim, mas pastor, é mesmo, eu já ganhei até Deus. Você ganhou, vírgula, você ganhou ou você perdeu mais? Eu perdi mais do que ganhei. Pois é, porque a palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Joel, que é isso daí, aposta é gafanhoto migrador, é gafanhoto roubador, é gafanhoto devorador para acabar com o fruto das suas mãos. Quem sabe você está ouvindo hoje aqui essa minha palavra e a sua vida financeira não está caminhando porque você tem dado brechas. Está na hora de expulsar, de fechar essas brechas na sua vida e expulsar toda a opressão do inferno sobre as suas finanças. Quem diz amém por isso? Quem sabe, irmão, você é uma dor no seu coração que já está lá há 20 anos. Você não venceu ainda. E você alimenta, faz questão de alimentar essa dor. Você carrega um peso. Está na hora de você ser liberto, irmão. Jesus veio para nos libertar das obras do diabo. Jesus veio para libertar, para que você possa caminhar sem peso, para que você possa caminhar com o fardo leve dele. Se há alguma coisa na sua vida, irmão, está na hora de você dizer assim, pastor, eu estou identificando. O que é que eu faço? Peça perdão a Jesus e volte a sua caminhada. Agora, se tem que fechar uma brecha, é equibalo, irmão. É botar para correr em nome de Jesus. É botar para correr da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein, irmão? Tem gente que não sabe porque a vida não vai para frente, porque você está frequentando lugares que não cabe mais para você frequentar. De novo, pastor, de novo, até você entender. A sua vida não vai para frente porque você faz questão de estar acompanhado
com pessoas que você sabe que não vão trazer a bênção de Deus para a sua vida. Irmão, ou ajunta ou espalha, não é isso que a Bíblia fala? Não, você está aqui, meu filho, em nome de Jesus. Ou ajunta ou espalha. Ou caminha. Irmão, ande com quem melhora você. Ande com quem vai melhorar você. Ande com os que melhoram você. Jesus venceu. Amém. Ele foi ao inferno, tomou as chaves da morte e do próprio inferno, para que eu pudesse tomar posse da vitória dele, para que a minha vida seja uma vida próspera, feliz e abençoada. Quem diz amém por isso? Mas se tem alguma coisa que você tem que colocar em ordem, a hora é essa. A hora é essa. Práticas passadas da sua vida que não cabe mais hoje. Não cabe mais hoje. Vem para a igreja, escuta a palavra há 20 anos, mas não mudou de vida. Aí depois não sabe porque tem uma angústia no coração, porque tem uma dor no coração. Depois não sabe porque nada dá certo, porque a vida sentimental não prospera. Porque existem brechas. E ninguém, irmão, ninguém vai acusar ninguém que está ouvindo. Ninguém vai acusar ninguém. Vai ser você e o Espírito Santo de Deus que vai trazer esse entendimento para que a sua vida esteja em ordem. Porque Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para o seu povo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito crente hoje vivendo oprimido. Essa não é a vontade de Deus. Tem muito crente vivendo hoje uma depressão que se arrasta há anos. Não é a vontade de Deus. Deus quer lhe curar. O crente passa por depressão, mas atravessa o deserto. O crente passa por tristeza, mas atravessa o deserto. Pastor, está para receber um dinheiro, pastor, um dinheiro que é da justiça, é uma causa lícita, mas vai, o negócio vai. Quando está para sair, o negócio é fechado, a porta é fechada. O que acontece? Já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo. Faça uma análise na sua vida, vê se tem alguma coisa que está dando brecha. Não brinque com o reino espiritual, irmão. Não brinque com o reino espiritual. O reino espiritual ele é mais real do que o nosso reino natural. É porque a gente não consegue enxergar as batalhas que estão acontecendo aqui na esfera espiritual. Anjo lutando, seta vindo, atravessando a batalha, batendo em algumas pessoas, tirando, roubando a atenção. Tem uma guerra espiritual acontecendo aqui. Uma guerra. A gente não enxerga, mas eu tenho que ter o discernimento para viver conforme a palavra de Deus está ensinando. Você precisa do discernimento do Senhor. Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar vitória. Deus quer que você viva bem, que você tenha vida e vida em abundância. Jesus venceu. Se Jesus venceu, eu venci. Qual é o fundamento? Outro fundamento, pastor. Jesus despojou o inimigo. Jesus detonou com o inimigo da nossa vida. O texto que a gente leu aqui de Colossenses 2, diz assim: Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele a removeu pregando na cruz. E depois de ter despojado, diga assim, despojado. Olha o que Jesus despojou. Os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Despojando, arrancando, tirando. Essa palavra, ela quer dizer, no grego, essa palavra, ela quer dizer apekodomai. Está aí, próximo slide, telão, a palavra do grego, epikomilai. Vai dizer despojando, vai dizer despir-se inteiramente por si mesmo, despojar, desarmar. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus foi no inferno, tomou das mãos de Satanás chave da morte e da vida, mas não só isso.
Essa palavra despojou, ela é muito comum na época do apóstolo Paulo, porque é algo de um entendimento universal. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar para você. Quando um general vencia o outro, ele despojava o vencido, o vencedor despojava o vencido, arrancava as patentes, arrancava a farda, arrancava a roupa, tirava todas as armas e fazia um desfile no território conquistado para mostrar que aquele general, que aquele rei não tinha mais poder. E despojando, arrancando todo o poder. Foi isso que Jesus fez lá no inferno com Satanás, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Você está entendendo o tamanho da vitória de Jesus? Você está entendendo? Você está entendendo o que Jesus fez nesses 3 dias que o corpo morto dele estava ali no sepulcro? Em espírito ele desce as cadeias do Hades, ele desce as cadeias do inferno e arranca a chave da morte, chave do inferno, faz com que Satanás seja humilhado completamente. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos viver em liberdade, para que eu e você pudéssemos tomar posse dessa palavra e declarar assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor venceu, e eu aqui entrego nas tuas mãos essa dor, essa rejeição, eu entrego nas tuas mãos essa dor na minha alma, eu entrego no meu coração tudo aquilo que tem me colocado, tirado a minha paz, eu entrego ao Senhor, porque se o Senhor venceu, eu também venci. Porque assim como o Senhor venceu, eu também sou vencedor. Quem diz amém por isso? Irmão, Jesus entrou no inferno para nos dar vitória. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Jesus entrou no inferno para nos dar vitória, irmão. E despojando poderes e autoridades, humilhou completamente, publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Irmão, sabe por que Jesus fez isso? Para que Jesus estava dando a seguinte ordem para Satanás, seus demônios e todo o inferno. Quando a minha igreja orar, quando a minha igreja declarar que alguém está sendo liberto de vícios, quando a minha igreja declarar que alguém está sendo liberto das potestades, quando a minha igreja orar expulsando demônios, é para ir embora, é para libertar, porque vocês não têm mais base nenhuma. Jesus está dizendo isso. O que Jesus estava passando no reino espiritual e no reino natural é isso. Quando orar é para libertar. Quando a igreja declarar liberdade é para libertar. Quem crê nessa palavra? Deixa eu trazer um texto bíblico aqui para você. Deixa eu trazer aqui um texto bíblico. Se você puder, telão, bota aí junto comigo o que eu vou ler de Mateus capítulo 16. Deixa eu pegar aqui o texto. Eu trouxe aqui a Bíblia porque eu não coloquei nos slides. Eu quero ler com você Mateus capítulo 16. Deixa aí aberta a sua Bíblia. Mateus 16, a partir do versículo 13. Antes disso, eu vou colocar aqui e aqui eu vou explicando para você. Mateus capítulo 16, versículo 13. NVI diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, você está aqui? Está aqui mesmo, irmão? Em nome de Jesus, irmão, não deixe o inimigo roubar essa palavra de você, não. É a última palavra da série. Sabe por que está essa guerra toda? É porque você vai ser liberto hoje.
Então que você guarde a sua mente e o seu coração nessa palavra. Não deixe essa palavra roubar o que, não deixe o inimigo roubar o que Deus tem para você, não. Olha essa palavra. E respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe quem é a igreja do Senhor? Eu e você, meu irmão. Eu e você. Jesus levou Pedro e seus discípulos, tirou eles de Jerusalém e levou até Cesareia de Filipe, para um lugar chamado Porta do Inferno. Olha, eu coloquei aqui uma ilustração, uma foto na verdade, do que é hoje, na atualidade, o que é chamado hoje Porta do Inferno. E agora que eu esqueci o nome do país, no Turguiquistão, acho que é esse. Bom, daqui a pouco eu lembro. Tem um lugar chamado, uma cratera que queima há 48 anos ininterruptamente. Cadê a cratera, telão? A cratera do lugar chamado aí, ó. Sabe onde é? Isso daí em Davarza. O nome do lugar é Davarza, no Turguiquistão. É chamado Porta do Inferno. Olha para aí, irmão. São as lavas queimando ininterruptamente durante 48 anos. Os caras colocaram o nome disso de Porta do Inferno. É difícil demais se aproximar desse lugar por conta da alta temperatura. Isso é na atualidade. Só que no tempo de Jesus também teve um lugar chamado Porta do Inferno. Eu tive nesse lugar quando eu estava agora em Jerusalém. Eu tirei uma foto desse lugar chamado Porta do Inferno. Cadê a próxima foto? Esse lugar é em Cesareia de Filipe. Esse lugar aqui era chamado Porta do Inferno, porque aqui eram feitos rituais pagãos a deuses estranhos. Aqui, o mais conhecido, um deus grego, o deus grego com o nome de Deus Pan. Está lembrado disso? Deus Pan. Os adoradores desse Deus, eles entravam num transe tão terrível que diziam que eles entravam em pânico. A palavra pânico deriva de adoração desse Deus aqui, ó, desse Deus grego, desse Deus Pan. Aqui, ó, Porta do Inferno. Jesus aqui leva os discípulos para esse lugar, para que eles pudessem enxergar um lugar de opressão demoníaca terrível. Tem outra foto aí? Tem outra foto aí? Um lugar de opressão demoníaca terrível. Aí Jesus chega nesse lugar, chega para os discípulos e pergunta assim: o que é que o povo está dizendo? Quem o povo está dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Isaías. Tudo bem, o povo está dizendo isso, mas quem vocês que estão comigo dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu não é nenhum desses. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias enviado. Tu és o escolhido de Deus. Tu és aquele que nós esperamos. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: quem está revelando isso para você, Pedro, não é carne nem sangue, mas o próprio Deus. Nesse lugar, que era um lugar de opressão demoníaca, que era um lugar de adoração ao Deus Pan, Jesus, e outra coisa, não foi só o Deus Pan não, porque tiveram depois o romano, o primeiro foi, quem foi, meu Deus, me esqueci, parece que foi os antepassados dos turcos, depois foram os gregos, depois foram os romanos, e todos eles faziam desse lugar adoração aos seus deuses. Então imagine a salada de demônio aqui nesse lugar, inclusive no tempo de Herodes, de Cesareia de Filipe, aqui. Aí entra na história, aí Jesus leva os discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor vai dizer assim: disseste bem, Pedro, não foi carne e sangue quem revelou, mas foi o meu próprio Pai. Aí olhando para esse lugar, apontando para esse lugar, o Senhor vai dizer assim:
Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Escute, quando Jesus, qualquer estudante de qualquer de teologia, de qualquer religião cristã, sabe que Jesus estava apontando para esse lugar e não estava dizendo: sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Não, Senhor. Jesus está dizendo assim: sobre essa rocha, sobre essa palavra, sobre a minha palavra eu edificarei a minha igreja. Sobre a minha palavra eu edificarei a minha igreja. É por isso, irmão, a igreja do Senhor não está firmada em homem algum, porque homem morre. Está lembrado? Se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. E a igreja continua, porque não está firmado em um homem, está firmado numa palavra que foi liberada de Jesus, sobre a minha palavra, que é rocha, sobre a minha palavra, que é rocha de sustentação, sobre a minha palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja no lugar de opressão total. Jesus está dizendo assim: olha, o inferno vai saber que eu vim para libertar vocês, e toda palavra de ordem não vai prevalecer contra a minha igreja. Escute, lembra disso: igreja não são as quatro paredes, irmão. Igreja é você, igreja é sua família, igreja é seu filho, igreja é seu pai, igreja é a sua casa, e casas com casas formam igreja. E o Senhor está dizendo assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a igreja do Senhor. Por isso que quando a gente ora para que demônios sejam expulsos, eles vão embora, porque eles não podem ficar, porque Jesus venceu por nós. A gente está acostumado, né? A gente está acostumado não, a gente não acostuma com um negócio desse, mas a gente vê muito alguém que está em algumas... Oh, irmão, escute, nem toda possessão demoníaca a pessoa vai cair no chão, vai gritar, vai se estribufar. Nem toda processo, tem alguns que vão dar mais trabalho, vai fazer tudo isso, mas vai sair, porque em nome de Jesus todo demônio bate em retirada. Agora tem demônios que vão embora, irmão, que deixam de atentar contra mim, contra você. Vou usar assim essa palavra. Quando a gente chega na igreja, eu estou ministrando a palavra, meu irmão, Deus já está libertando pessoas aqui. Deus já está libertando pessoas. Deus já está trazendo paz. Pessoas que chegaram aqui com o coração pesado, com o coração cheio de angústia, está tendo paz. Sabe por quê? Porque esse demônio aí que vem acompanhando, trazendo angústia, já bateu em retirada em nome de Jesus. Só pela ministração da palavra. Equibalo, expulsar pela palavra do Senhor. Que foram setas do inimigo, que já começaram a passar quando você chegou na igreja, simplesmente pelo poder da adoração, porque Deus habita em meus louvores. Porque Deus habita em meus louvores. E o que você quer trazer com isso, pastor? Você tem que sair daqui com essa revelação no seu coração: Jesus venceu. Se Ele venceu, eu venci. Se Ele venceu, eu estou autorizado a vencer. Se Ele declarou que porta do inferno não tem poder sobre a minha vida, eu tenho que tomar posse de que todo esse desânimo, que toda essa guerra, que tudo isso que eu estou passando, eu fechando as brechas da minha vida, não tem mais poder sobre a minha casa, sobre a minha família. Tem que sair daqui hoje sabendo disso. Por quê? A palavra do Senhor já foi liberada. E tem aqui uma última palavra que eu quero trazer para você. Tem aqui uma última palavra para embasar tudo isso que eu quero falar para você. Colossenses 2,15. Jesus vai triunfar sobre os poderes malignos.
Irmão, não tem arma nenhuma que possa prender você, sabia? Não tem cadeia nenhuma que possa prender você. Sabe por quê? Porque 1 de Pedro 3, 18 e 19, a palavra de Deus diz assim: porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, e o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Guarda essa frase: pregou aos espíritos em prisão. Pastor, o que é isso? Jesus foi no inferno e pregou palavra de salvação para demônio. Que conversa, meu irmão? Teologia doida? Foi não. Esse pregou aqui não é pregou de logos, palavra de salvação, não. Sabe que palavra é essa? Pregou? É querigma. Sabe o que quer dizer uma das definições da palavra querigma? Proclamar com demonstração de poder. Proclamar com demonstração de poder. O que você quer dizer com isso, pastor? Mais uma vez, Jesus vai ao inferno, vence Satanás, despoja Satanás, arranca da mão dele chave da morte, chave do inferno, diz para Satanás e para os demônios que nada no nome dele pode prender os filhos dele. E sabe como é que Jesus faz isso? Com demonstração total de poder. A palavra aqui é querigma, demonstração de poder. E sabe o que é que o Senhor quer fazer com você hoje? Trazer uma demonstração de poder para a sua vida, libertando você. Quem crê nessa palavra? Fica de pé, querido, aí no seu lugar, porque o Senhor tem uma palavra de libertação para a sua vida. O Senhor tem uma palavra de libertação para essa dor no seu coração. O Senhor quer libertar você dessa angústia. O Senhor quer libertar você dessa opressão. O Senhor quer libertar você dessa opressão. Pastor, estou na igreja há tanto tempo, mas ainda, meu Deus do céu, ainda tenho as mesmas dores, ainda tenho as mesmas fraquezas que eu tinha antes até mesmo de conhecer Jesus. Está na hora de você permitir que o Senhor arranque tudo isso da sua vida. E sabe como é que você vai dar o start com isso? Declarando a palavra do Senhor sobre você mesmo. Declarando a palavra do Senhor sobre você. Declarando a palavra de vitória. Jesus, ele foi com demonstração de poder total. E é assim que eu quero orar por você hoje, para que o Senhor demonstre o poder dele sobre a sua vida, libertando você. Quem diz amém por isso? Pastor, não tenho nada para ser liberto. Será, filho, que você não tem nada? Será que você não tem nada para vencer? Será que você não tem nada para pedir para que o Senhor, Ele venha, Ele dê força para você vencer? É claro que você tem. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas a boa notícia é, Jesus venceu. E se Ele venceu, eu também vou vencer. Jesus colocou essa dor na cruz do Calvário. E quer saber? Eu vou sair desse deserto. E quer saber? Eu vou vencer essa batalha. Quer saber? Essa dor não tem mais voz na minha vida. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Comece a declarar. Comece a cantar.